Nação palmeirense, vamos trazer aqui as principais notícias do Palmeiras, né? Palmeiras esse que está se preparando para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que é o Corinthians, né? Jogo esse em Barueri. O Corinthians pode pintar com alguns desfalques, o Palmeiras com algumas novidades. E agora, pessoal? Será que Paulinho vai para o jogo? Será que vai ter o retorno aí de Maurício, né? Muitas informações vamos trazer para você nesse vídeo, né? O Palmeiras precisa da vitória para ele se manter no topo da classificação, entre os primeiros colocados. O torcedor palmeirense, claro, pessoal, tá com aquela confiança, porque o Palmeiras vem numa crescente, né? O Palmeiras vem jogando bem, principalmente depois de algumas mudanças, depois de deslocamento ali de Felipe Antes para a posição que ele sempre jogava, para o recuo de Estevão, né? Então, a expectativa do torcedor palmeirense eu acho que é uma das melhores possíveis, né? Uma boa atuação, um bom jogo e que consiga vencer o Corinthians, né? Então é isso, vamos trazer as últimas aí, créditos do vídeo, né? ESPN Brasil, o link tá aqui na descrição, final do vídeo eu deixo a minha opinião. Agora vamos lá, vamos acompanhar aí, pessoal. Nicolete vai trazer informações pra gente desse grande clássico. Bom dia, Nicolete. Fala, Bel, bom dia para você, bom dia a todos os companheiros, fãs de esportes. Estamos aqui em frente ao CT do Palmeiras. Palmeiras que vai fechar a preparação para esse derby na parte da tarde e vai chegar com um desfalque, né? O Veiga machucou o ombro, caiu de mau jeito na partida contra o Cerro Porteño, tá fora dos próximos jogos. A boa notícia é que ele não vai passar por cirurgia. Teve uma luxação no ombro, vai fazer um tratamento conservador, não precisa da cirurgia. Então, de 2 a 3 semanas, até um mês no máximo, o Veiga está retornando à equipe. Sem o Veiga, fica a possibilidade do Estevão fazer essa função. Foi isso que o técnico Abel Ferreira usou nessa partida contra o Cerro Porteño. O Felipe Anderson entrou pelo lado direito e o Estevão, que já disse que gosta de jogar nessa função, passou a base toda jogando de 10, na função de camisa 10, fez esse posicionamento na partida contra o Cerro Porteño. Então, é uma opção do técnico Abel Ferreira. A outra opção é a volta do Maurício, que já retornou, foi relacionado na partida contra o Cerro Porteño, está voltando exatamente de uma luxação no ombro, machucou contra o São Paulo no meio de fevereiro. Então tem a opção do Maurício também fazer essa função do Veiga. Ele é o substituto natural do camisa 23 do Palmeiras, fazendo essa função de 10. O Maurício foi relacionado, mas não entrou contra o Cerro Porteño, fica à disposição nesse jogo contra o Corinthians. O Palmeiras ainda não tem o Lucas Evangelista, que teve uma pancada no jogo contra o Sport lá em Recife, não participou do treinamento de ontem, é a dúvida para esse jogo contra o Corinthians. E outras boas notícias aqui no Palmeiras. O Paulinho e o Marcos Rochas, o Paulinho ainda nem estreou, né? A gente sabe, grande contratação do Palmeiras nessa temporada, já está treinando normalmente com o elenco, não vai estrear ainda contra o Corinthians, mas pode voltar, pode fazer a sua estreia, os dois jogadores, né? O Paulinho e o Marcos Rocha. Na semana que vem tem Internacional e na sequência o Fortaleza, os dois jogos pelo Campeonato Brasileiro depois desse derby. Então é uma boa notícia para o Palmeiras nessa expectativa toda da estreia do Paulinho e a volta do Marcos Rocha. Do lado do Corinthians, a novidade sem dúvida é a volta do Memphis, que treinou normalmente essa semana, está retornando à equipe. O Corinthians segue sem o Garro, que voltou de Madrid, está fazendo tratamento no joelho, mas não vai jogar o derby, então desfalque importante da equipe corintiana. E as dúvidas, o Gustavo Henrique na zaga e o Igor Coronado no meio campo também são dúvidas, não participaram do jogo da Copa Sul-Americana no meio de semana. Fica a dúvida aí se eles vão participar desse último treinamento também nessa sexta-feira. Então, Corinthians com a volta do Memphis, o Palmeiras sem o Veiga e o Palmeiras tentando aí voltar a vencer um derby, porque ficou 8 derbys consecutivos sem perder para o Corinthians, mas agora já não vence a 4 com 2 vitórias e 2 empates da equipe corintiana. E lembrando que o Palmeiras vai mordido porque perdeu a final do Campeonato Paulista. É o reencontro da decisão do Paulistão. Abel. Valeu, amigo Vinícius Nicolete, ao vivo trazendo informações do derby do clássico de amanhã lá em Barueri. E ele termina a participação dele, professor Celso, falando num reencontro.
Já deve fazer o quê? Umas 3 semanas? Mas para mim parece que foi 2 ontem. semanas na Ainda tá quinta-feira. quente, não tá? Ou já esfriou? Ontem fez 2 semanas, né? Ou 14 dias. Deu tempo nem de respirar, já vão jogar de novo, professor. E desfalcados dos 2 protagonistas do jogo do título, né? O Veiga, que cobrou o pênalti, e o Hugo Souza, que defendeu o pênalti e que está afastado, já é um desfalque. Assim como o Garro, um desfalque daqueles que o Corinthians sabe que vai ter por vários jogos. O Palmeiras fez um sacrifício para jogar, afinal, o Garro. Sim, já na última ali. O Palmeiras também desfalcado do Allianz, né? Por causa do show do Gilberto Gil, tanto de ir para Barueri, o corintiano não irá para Barueri. Então dá uma esvaziadinha. O Nicolete falou um negócio, fiquei pensando aqui numa frase: há males que vêm para bem. A ausência do Veiga, com o Estevão jogando onde muita gente achava que ele devia jogar, e o Felipe Anderson jogando no lado que ele prefere jogar, e já não fez uma grande partida contra o Cerro, mas fez a jogada ali. Deu assistência pro gol do Rios. Acho que pode dar um pandan legal para o Palmeiras nesse jogo aí. Talvez a ausência do Veiga nesse sentido seja um mal que vem para bem, pelo menos. Depois que entrou, né, depois que Veiga saiu, depois que ele fez essas alterações, né, no último jogo, deslocando Felipe Anderson para a posição que ele foi destaque na Itália, né? Recuando o Estevão, né? Estevão ali tendo mais liberdade de flutuar no meio campo. Palmeiras melhorou 100%. Palmeiras foi melhor, Estevão foi melhor. Felipe Anderson foi destaque do jogo, né? Eu espero que ele enxergue o mesmo, né, que todo mundo enxergou, né? Todo mundo viu que o Palmeiras teve um acrescento, né? Vamos esperar que ele tenha essa visão e reconheça também, né? Para testar esse tipo de coisa que o Abel era tão resistente, né? Colocar o menino ali na função do Veiga e o Felipe Anderson naquele lado que ele se sente à vontade. Já testou um pouquinho no jogo contra o Cerro Porteño, né, Mari? Exatamente. É pela circunstância do Veiga, justamente essa, né? Ele vem tentando adaptar o Felipe Anderson em diferentes posições, vem insistindo no Felipe Anderson, e eu imagino que isso, obviamente, muito pela qualidade dele, mas também pelo que ele deve estar vendo no dia a dia, né? Porque o Abel costuma valorizar muito isso, e, de fato, essa assistência para o Rios agora no jogo do meio de semana pode ser um start, né? Pode ser uma chavinha mudada ali para o Felipe Anderson de vez impactar com o futebol que ele tem. Dessa vez o Palmeiras, com a ausência do Veiga, sempre quando o Veiga sai, o Abel tenta encontrar um outro protagonista para esse setor, né? Teve a questão do Maurício no fim da temporada passada, e aí depois eles até atuam juntos, e agora pode ser, de fato, Felipe Anderson repensando a movimentação do Estevão, mas aí está o Corinthians, que deve impor mais dificuldades, mesmo jogando como visitante, do que o próprio Cerro. Assim, eu tô curiosa para ver essa, entre aspas, formação ofensiva do Palmeiras diante do Corinthians agora, tanto na fase que ataca quanto na que defende. Uma outra ausência recente do Corinthians é a do Anrileri, que justamente foi fundamental na decisão do título, ao segurar o Estevão jogando por aquele lado, né? Então isso pode... O Estevão, ao mesmo tempo que pode amar jogo bem para o Palmeiras, também é um alívio para o Corinthians nesse sentido, porque o Corinthians não deve ter o Anrileri para repetir o que foi muito bem sucedido na final do Paulista, né? Tá aqui a pergunta, ó. Derby, a chance para Felipe Anderson se provar? A Mari já falou, o professor já falou. O que você acha, Eugênio? Acho que sim. É claro que você não pode dar um veredito definitivo sobre o jogador por um jogo. Tá? Ele teve uma boa atuação contra o Cerro, ele está voltando a jogar na posição onde ele se sente mais à vontade, e é preciso que você dê uma sequência de jogos a ele nessa posição para ver se ele engrena, se ele consegue chegar perto do futebol que se imaginava quando ele foi contratado. E é importante porque a gente sabe que daqui a 2 meses, 2, 3 meses, o Estevão vai embora. Então você precisa ter já alguém para ocupar aquele espaço com qualidade, que não seja exatamente o mesmo nível do Estevão, mas que possa fazer coisas produtivas para a equipe por aquele lado, e há esperança de que o Felipe Anderson seja esse jogador. Então, é muito interessante, e é claro que um derby multiplica, né, tanto positiva quanto negativamente, mas multiplica o desempenho do jogador, e ele vai ter esse jogo como um grande teste. Se tem um antídoto eficaz para jogador mal visto para o palmeirense, é fazer um grande jogo contra o Corinthians. Ele vai ter um derby para chamar de seu.
Tá no teu pé, Felipe Anderson. Se o cara arrebenta, limpa tudo que teve anteriormente. E ele precisa limpar, né? Ele precisa limpar essa barra. Porque ele é visto como um jogador que até hoje entregou muito menos do que se esperava dele. E tem essa situação de dar a ele o tal lado prometido, que todo mundo acha que é ali que ele joga. Então tem muita coisa conspirando. Não, e eu concordo com o Eugênio, não é só nesse jogo, mas, por exemplo, se ele tiver uma sequência de jogos, jogando que todo mundo sabe que é o lado que ele prefere. E para ter uma sequência precisa ter um início, né? Um início que seja bom para que ele seja mantido ali. Mas se depois dessa oportunidade ele não corresponder, as críticas vão aumentar, né, professor? Aí vão falar que não tem remédio mesmo, porque jogando do lado que quer, oportunidade de um jogo grande. Se não fizer... Também já é talvez um panorama do que pode ser o Palmeiras sem o Estevão, né? Depois do meio do ano, se de fato o Felipe Anderson encaixa por ali. Exato. Aí voltaria o Rafael Veiga e talvez alguém que chegue na janela de meio de ano. Tem o Paulinho aí, Paulinho, né? Ah, tem o Paulinho. Para entrar no time. Desculpe, o Paulinho, o Maurício voltando. Peço desculpas aqui pela minha tosse. Tratei, melhorei durante a noite, mas estou longe de estar 100%. Vamos ver no final de semana, né? Me cuidando um pouco Quietinho, mais. sem gritar muito. Pois é, nação palmeirense. Né? O Palmeiras preparando para esse jogo, como a mídia aí mesmo falou, infelizmente não vai ser ainda, né, a estreia de Paulinho. Pessoal, é incrível, é incrível. É incrível como o Palmeiras contratou um jogador para só poder atuar no meio do ano. Eu acho que a Leila Pereira deveria vir a público, né, e se explicar, né? Como é que você contrata um cara que só pode jogar no meio do ano? E desde o Campeonato Paulista que é só uma conversa só. Não, Paulinho já tá treinando com o grupo, Paulinho tá treinando com o grupo, o cara não é relacionado, o cara não vai para o jogo. E agora com esse jogo do Corinthians tá descartada a possibilidade dele sequer ser relacionado. Ele pode ser relacionado, pode, ele vai ser relacionado, parece que para o jogo do Internacional, né, contra o Internacional. Mas é complicado, né? Aí o jogador vai se apresentar, tem que entrar em ritmo de jogo, tem que ser poupado, porque ele vem... Aí esse ano ele não vai jogar, pessoal. Claro, a expectativa do torcedor palmeirense é o quê? Ele entra em campo, se adapta o mais rápido possível, que eu acho que isso pode acontecer, pegue ritmo de jogo rápido, se entrosa ali com o Vitor Roque, com o Estevão, com o Felipe Anderson, mas é complicado. Eu acho que o custo-benefício de um jogador desse, quando você bota na ponta do lápis, sai complicado, né? Pagar um ano de salário, contrato alto, para se repensar, né? Se vale realmente a pena, né? O Palmeiras não pode perder de maneira alguma, pessoal, esse jogo para o Corinthians. Nos últimos 4 jogos não conseguimos vitórias. Na final do Campeonato Paulista não conseguimos vitórias. Então acho que o torcedor palmeirense está cobrando uma boa atuação, está cobrando um bom desempenho contra o Corinthians, né? E nada mais justo, né, pessoal? Nada mais justo do que fazer uma grande partida. Eu acho que, como aí o pessoal comentou também, depois que saiu o Veiga e Felipe Anderson foi para a posição dele e Estevão voltou para o meio, o Palmeiras foi outra equipe. Quem vai ser relacionado para esse jogo, né? E pode voltar é Maurício, né? Uma boa notícia, né? Pelo um lado tem a má notícia que Veiga vai passar um mês fora dos gramados, mas pelo outro lado tem a boa notícia aí que Maurício está retornando, vai jogar, não sei se vai ser titular, se vai entrar no segundo tempo, a verdade é que ele vai entrar em campo, né? Mas é isso, o Palmeiras tem que entrar focado, fazer uma boa atuação, centralizado, quem sabe Vitor Roque não desencante, né? Não desencante contra o Corinthians, né? Seria uma boa, né, pessoal? Vitor Roque fazer um gol aí contra o Corinthians, né? Para espantar essa mazela que ele tá, né? Eu acho que tem tudo para ser um grande jogo, tanto pelo lado do Palmeiras, quanto pelo lado do Corinthians, né? Que eles vêm empolgados, né? Quem sabe aí ele não vem na empolgação e o Palmeiras não aplique aí um sapeco aí de 3-0, né? É difícil, mas nada é impossível, né? Eles também vêm desfalcados de alguns jogadores. Mas eu acho que a expectativa do torcedor palmeirense é uma das melhores possíveis, né? Ganhar os 3 pontos para encostar ali, já tá na parte de cima, né? Mas assumir a liderança. Palmeiras que é líder do seu grupo na Libertadores, pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, para mim, é um jogo decisivo, né? Vale ressaltar que Abel Ferreira não venceu os jogos ainda
E é como eu disse, né? Jogo decisivo. A gente espera que Abel Ferreira dessa vez leve essa vantagem aí contra Ramon Dias, né? Que já são 4 jogos aí que ele não consegue vitórias. Eu espero que Abel Ferreira tenha enxergado o jogo como muitos torcedores do Palmeiras enxergou, né? Felipe Anderson na posição de Estevão e Estevão na posição de Veiga. Nada demais, pessoal. Coisa simples, coisa que ele sabe fazer. O Palmeiras tem tudo, tá mostrando que vai jogar um bom futebol, né? Desse jeito aí. E a gente espera que continue, né? Que continue nessa crescente, né? Então é isso. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.